dia, estamos aqui hoje para mais uma aula de artes. Para começarmos, né, peço que vocês peguem o livro de artes de vocês, abram aí na página 435, onde nós vamos iniciar o terceiro capítulo, tá? Que vem falar especialmente sobre pintura, certo? Para começar, né, o que é pintura, tá? Pintura, pessoal, é uma manifestação artística muito antiga que utiliza técnicas de coloração, tá? Em uma superfície bidimensional. Lembram que quando a gente estudou lá, né, na aula passada, a gente falou que pintura ela é bidimensional. Por quê? Porque ela tem apenas duas medidas, certo? Esse tipo de manifestação, né, de pintura acompanhou o desenvolvimento das sociedades. Entretanto, a partir do século XIX, XVIII, tá? Com a criação, né, da fotografia, sofreu aí um declínio, né? Deixou aí muito de ser usada. Atualmente, com a evolução da tecnologia, tá? A pintura ela adquire diversas técnicas, modelos e tendências, tá? As pinturas elas têm uma classificação, elas podem ser figurativas, tá? Que é onde elas representam a realidade, ou abstratas, tá? Onde elas não representam, né, aí a realidade. Eles trazem aí como eu posso dizer para vocês, referências apenas a cores, né, a movimento ou formas, certo? A pintura ela é dividida em gêneros, que poderiam ser natureza morta, retratos, paisagem, autorretrato, tá? Entre vários outros. A pintura figurativa é aquela em que a gente nota a presença de formas da natureza, tá? Seja homem, seja objetos, vegetação. Elas já eram produzidas, as pinturas figurativas, desde os homens da pré-história, tá? Lá na arte rupestre, ali a gente já vê pinturas figurativas, onde eles representavam o quê? As cenas de luta, cenas de caça, rituais, certo? E, portanto, né, tendo aí uma cópia, né, uma representação da natureza, a arte figurativa ela acabou acompanhando, né, o desenvolvimento da sociedade, onde ela atingiu aí um declínio no século XX, né, com a introdução do abstracionismo, que é o que? As figuras abstratas, tá? Porém, ela continua sendo usada largamente, né, e sendo produzida em todos os cantos do mundo. Já na pintura abstrata, certo? Ela é determinada pela ausência de formas da natureza, ao contrário da pintura figurativa, que necessita dessas formas, certo? No abstracionismo, a pintura ela não é representacional. Ela é formada basicamente por linhas e cores. Ainda que esse estilo tenha sido encontrado, né, nas pinturas da pré-história, foi no século XX, com os movimentos da vanguarda, que o abstracionismo atingiu aí a sua era de ouro. A pintura ela está relacionada com a estética, certo? Para isso a gente vai definir o que é estética. Estética é um conceito, né, que está vinculado com a beleza. Portanto, né, por estar vinculado com a beleza, ele é fundamental nas artes. Por exemplo, a criação de imagens e combinação de tons, texturas. O conceito de belo ele está apoiado na estética clássica grega, no qual se fundamenta, né, outros momentos posteriores da arte. Os principais materiais que nós temos aí na utilização, né, das pinturas são os pincéis, espátulas, rolos, tela, papel, parede, murais e tinta, certo? A pintura ela se difere do desenho, tá, pessoal? Por quê? Porque no desenho tem-se ali as cores mais de uma forma seca, tá? Giz, lápis de cor, enquanto na pintura tem-se tinta, tá? Tinta líquida. As cores, elas designam, elas acabam mostrando ali, né, fundamentais na pintura. Por quê? Porque elas podem criar profundidade, volume, oferecer um movimento à pintura, para aprofundar assim, né, um maior conhecimento no assunto, entendeu? Ter aí um maior desenvolvimento. Como nós sabemos, existem as cores primárias, que vocês viram lá desde a creche.
Temos as cores secundárias, que são criadas a partir das cores primárias. Temos as cores quentes, cores frias, certo? Vamos falar um pouquinho, né? Vale vocês prestarem atenção que com o desenvolvimento da sociedade, consequentemente do conceito de arte, né, as diferenças elas acabam sendo atenuadas, né, aí tendo um nivelamento. Por quê? Porque as técnicas elas acabam se aprimorando com o passar do tempo, né? Temos a pintura rupestre, lembra que nós falamos dela na aula passada? Né? As pinturas rupestres elas são as pinturas mais antigas, né, que foram desenhadas aí por diversos povos na antiguidade, e elas eram feitas geralmente em paredes de caverna, para destacar o que? A necessidade do homem de exteriorizar o seu mundo. O homem ele tem a necessidade de gravar a sua marca na história, né, fazer um desenho, marcar momentos, entendido? Os pigmentos das pinturas que foram utilizados aí, né, lá na pré-história são bem diferentes dos instrumentos e cores que nós temos hoje. Os materiais mais utilizados, né, para desenhar na pré-história, por exemplo, eram pedras, sangue, mistura de vegetais, pigmentos de flores, né, dentre vários outros. Além disso, né, nós vamos ver aqui os gêneros da pintura. Quando a gente fala do gênero, acompanhe no livro de vocês que tem lá tudo subdividido, tá? Trouxe o retrato, né? Que ele é um gênero na pintura ou fotografia, onde a intenção é retratar, né, um sujeito humano. Os retratos, eles frequentemente constituem importantes registros históricos, né? Historicamente, né, os retratos eles eram apenas para os ricos, né? Houve aí mas com o passar do tempo, a classe média atingiu esse patamar e começou a ser utilizado somente pela classe média, certo? Além do retrato, temos também o autorretrato. O autorretrato, pessoal, ele é feito, né, ele é classificado assim, quando o artista, né, o pintor, ele pinta a si mesmo. E isso denomina-se o autorretrato. Trouxe para vocês um quadro aqui de Frida Kahlo, tá? Onde foi ela mesma que pintou. Então é, né, classificado como um autorretrato. Além do autorretrato, nós temos paisagem, como o próprio nome diz. É quando o artista ele retrata aí um lugar, por exemplo, certo? Essa paisagem pode ser tanto urbana, né, como rural, tá? Não tem-se aí uma divisão. Além da paisagem, nós temos pintura religiosa, como o próprio nome diz. São pinturas onde vem retratar a questão da arte sacra, por exemplo, né? Onde vem contar histórias da própria religião. Professora, tem uma religião específica? Não, todas as religiões, tá, pessoal? Se tratar de um tema religioso, é uma pintura religiosa, ok? Temos também a pintura histórica, como o próprio nome diz, retrata momentos da história, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma pintura realizada aí para retratar o grito da independência, tá? E temos da natureza morta, como o próprio nome diz. A natureza morta ela vem tratar os seres inanimados no dia a dia, né, no cotidiano. Frutas, livros, utensílios domésticos, tá? Tudo isso entra. Lembrando, natureza morta, tá? Objetos inanimados, não entram aí seres humanos ou animais, por exemplo. Além da natureza morta, nós temos a pintura abstrata, que a gente já falou, né, onde vem tratar, né, vem trabalhar especialmente linhas, cores, formas, tá? Ela representa elementos que não são figurativos, ok? Além desses tipos de arte, nós temos também o body paint, tá? Que é a pintura corporal. Essa expressão artística, onde a tela utilizada é o corpo, tá? Esse estilo de pintura ele é muito antigo, ele vem sendo usado
diverso tempo aí, né, pela antiguidade, em diversas culturas. Além da beleza, outra finalidade encontrada, né, para retratar a pintura no corpo, por exemplo, é identificar a hierarquia, sexo, idade. Da mesma forma que essa pintura corporal utiliza o corpo humano como suporte para a criação artística, temos outras formas de arte que também o utilizam. Esse estilo de pintura corporal, ela ganhou força agora no século XX, tá? Principalmente nos Estados Unidos, e acabou se espalhando aí pelo mundo todo. No Brasil, nós temos diversos artistas que fazem essa pintura corporal, vários nomes famosos, tá? Não trouxe pra vocês, mas a gente vai ver isso aí um pouco na nossa live, ok? Por hoje é só, meus amores, até a próxima aula.